Professor Elissemog, querido, onde você está? Elissemog, nosso convidado. Deixa eu ver se ele está online. Elissemog. Está aqui, estou vendo. Bom, nosso convidado querido, especial, professor, poeta, Elissemog, um mestre na poesia preta brasileira, já teve diversos livros publicados, apresentando nossa poesia, a poesia do trabalho dele, né? Poesia brasileira em diversos países, né? Enfim, uma honra imensa poder receber você aqui, querido, um dos principais poetas aí da produção periférica e preta do Brasil. Meus respeitos, professor Elissemog. Semog? Áudio. Indique ele o áudio. Semog, precisa ligar o botão do áudio. Ele está falando? Não estou vendo. Isso! Agora sim. Não, agora a gente não está ouvindo, não. Tá desligado. Agora ligou. Ligou? A minha cara está na tela? A voz e o rosto. Que ótimo. Bom, Vivi, olha, é um prazer estar com vocês aqui, com você. Obrigado pelo convite e para essas pessoas maravilhosas, especialmente para Madu, que poeta, hein? Já está lá na frente, juntinho com a gente. E pensar, né? Eu gostei muito de conhecer o Adjuari, né? Adjuari. Idiahuri. Idiahuri. E a Patrícia Nogueira agora também falando sobre as questões dos atingidos por barragem. Nós temos tido, ao longo dos últimos 30, 40 anos, uma circunstância muito complexa como cidadãos, não é? Porque nunca se conquistou tanto direito e nunca os direitos foram tão violados. Nós conquistamos direitos nos campos democráticos. Você está me ouvindo? Alô? Estamos ouvindo bem, sim. Estamos ouvindo bem. Pode desligar a câmera aqui para melhorar a conexão. Nossos direitos foram todos conquistados no campo democrático. Não houve nenhum conflito armado, não houve nenhuma matança, como se conquistou direito nos Estados Unidos, como se conquistou direito por quase toda a África, né, a partir dos anos 50. E, como cidadãos, nós produzimos uma história de democracia que ela não consegue se materializar. A gente produz o direito no campo parlamentar, no próprio campo jurídico, e não nos apropriamos desse direito. Talvez a comunidade negra seja mais evidente nesse processo, né? Nos últimos 40 anos, nunca conquistamos tantos direitos, cota, as questões trabalhistas, o racismo como crime reconhecido na Constituição, o reconhecimento das terras quilombolas, e na hora de nos apropriarmos desse direito, não conseguimos. Não conseguimos porque o operador do direito é o racista, é o mesmo sujeito que ameniza o processo de luta, ele ameniza as pensões, admite o direito, e na hora de operar o direito não consegue. A poesia, nesse sentido, tem tido um papel fundamental. Eu sou um militante do movimento negro, sou um militante de literatura negra, embora faça uma literatura brasileira, eu não posso abrir mão nunca das questões essenciais do nosso povo. Então, a minha poesia é social e uma poesia de combate ao racismo sempre, né? E as oportunidades que nós temos de pensar a escrita como um instrumento de transformação, como um instrumento de formação, como um instrumento de cultura, é fundamental. Não podemos abrir mão disso. Porque se nós dependermos das elites brasileiras, e aí quando eu falo elite, eu falo de um grupo de pessoas organizadas em torno do Estado, né? O Brasil teve o maior azar de não ter uma burguesia, porque burguesia produz.
E a elite brasileira não produz nada, ela se agrega ao Estado e vai sugando o que é possível do Estado. Ela não parte para os conflitos essenciais de produzir uma sociedade que evolua, né? Então, a coisa passando de pai para filho é uma sociedade patrimonialista, incrivelmente patrimonialista, e agregada ao Estado como se fossem cracas, né? Isso acho que é a nossa grande luta. E os poetas, ao contrário de serem antenas da raça, que já foi legal ser poeta e ser antena da raça, nós somos os donos das escavadeiras, nós somos os donos das enxadas, nós somos os donos da palavra que é capaz de transformar a consciência. Hoje, a maior dificuldade que nós temos, eu fico maravilhado de ver que eu estou na poesia pelo menos desde os 16 anos, eu tenho 67, tenho livros publicados aqui, lá fora. Bom, já fiz o diabo com a literatura e com a poesia, participei de todo o processo de organização disso. Você, aliás, é uma história que eu queria contar aqui sobre nós, né? Que um dia eu morava no Maitá e a Vivi queria falar comigo, queria me conhecer, não sei o quê, foi lá na minha casa. Eu falei, não, vem cá, que eu te recebo, a gente bate papo. E ela foi lá toda cheia de energia, parecia um trovão, parecia um furacão, né? E eu lá, num domingo, 7 horas da noite, depois daquela farra de domingo, né? Conversamos, e ela foi se empolgando, e no final ela falou assim para mim, eu morava bem pertinho do CEP 20.000, e tinha o maior agito no CEP 20.000, né? Ela falou, mas você com tanta coisa para fazer, vai ficar em casa? Vamos lá para o CEP 20.000. Eu falei, ih, garota, dá um tempo. Já ralei pra caramba. Mas, por outro lado, isso assim foi hiperstigante, porque você sabe que a literatura e as artes, de uma forma geral, né, são construções de trajetórias. E uma das coisas que eu acho assim, mais fantásticas, eu, por exemplo, com 16, 17, 18 anos, não conhecia os escritores negros brasileiros. E os escritores negros brasileiros que eu conhecia, eu pensava que fossem escritores brasileiros, sem nenhum corte racial, sem nada. Até, e particularmente em relação ao Machado de Assis, né, eu sempre soube que ele era um branco, que ele odiava negros, e, bom, enfim, não tinha. E outros autores, como Cruz de Souza, Lima Barreto, essas pessoas não estavam no universo de construção racial. E, no entanto, são autores de uma pertinência extrema na construção da nacionalidade brasileira. E eu, assim, quando nós nos encontramos naquele momento, eu achei maravilhoso, porque era uma menina de Zona Norte, como eu fui criado em Bangu, nasci em Nova Iguaçu, fui criado em Bangu, e era uma menina que estava com toda a energia, com toda a disposição de tomar a poesia como termo de transformação. Então, eu acho que não houve povo até agora que conseguisse fazer as suas lutas sem ter o respaldo na literatura e na poesia como instrumento de luta. Então, parabéns para você, parabéns ao pessoal do CCB, da Cidade de Deus, parabéns para essa galera toda jovem. E uma coisa fantástica que você vê essa menina Madu, o texto dela não é um texto de inspiração, é um texto amparado já em leitura. E isso é que é fundamental para a gente, né? Porque a coisa mais difícil, eu estava vendo o Jauri, né? E de Jauri, e um dos grandes problemas que eu tenho na produção do meu texto, primeiro, eu tenho que escrever muito bem o português para mandar alguém tomar no cu num poema meu. Se eu não conseguir dominar esse poema, eu estou ferrado. Se eu não conseguir dominar essa língua, eu estou ferrado. No entanto, essa é a língua de trabalho. É a língua que deu a unidade, quando ele fala que tinha 235, quase 300 povos falando línguas diferentes no Brasil, você imagina, ao longo de 4 séculos, vem gente de todos os lugares da África e eu não consigo pensar amor em nenhuma língua africana.
Eu não consigo pensar medo em nenhuma língua africana. Eu me expresso, toda a minha plenitude humana é expressa no idioma português. Isso é de uma perturbação quando você trabalha com a palavra, porque tem uma coisa que é além do português. E eu, em vários textos meus teóricos, né, reflexões aí durante o processo de luta, na vida acadêmica, eu digo, pô, falta uma coisa, e aí eu comecei, e eu reclamo disso, né? Reclamo de não poder falar carinho pela minha mãe e expressar isso num pensamento africano. Eu penso carinho pela minha mãe, não penso essa emoção, esse sentimento, ele é traduzido exatamente em português. E eu reclamava disso e não compreendia, né? E ficava perguntando por que tudo aonde houve negros que foram trazidos para cá no traslado, escravizados, violentados, deportados, diabo a quatro, por que em todo lugar onde o negro chegou se produziu um idioma crioulo, uma corruptela, né, entre a língua africana e a língua do escravocrata. E essa coisa me angustiava, e algum tempo atrás, ou no ano passado, eu estive na Universidade Federal do Espírito Santo com a professora Jurema, lá de literatura, no encontro de literatura africana, e eu, conversando com ela, falei, mas não entendo por que a gente não tem um crioulo no Brasil. E também, nesse mesmo momento, eu estava com outros escritores africanos de língua portuguesa, eu falei, não, eu tenho um crioulo no Brasil. O português falado no Brasil é o único português diferente de todos os outros países do PALOP, dos países de língua oficial portuguesa. Então, em Moçambique, o sotaque é português, de Portugal. Em Angola, o sotaque é português, de Portugal. Em Goa, nos 7 países que se fala, exceto no Brasil. Aí eu falei, caraca, nós somos foda. O brasileiro, o português falado no Brasil, é o maior crioulo produzido pelos africanos fora da África. Impressionante. Então, eu fiquei muito feliz de saber que eu tenho toda a Suprema Corte do Brasil falando um crioulo produzido por nós, evidentemente, e pelos povos originários também, é claro, pelos povos originários. Eu fico muito feliz de saber que não há uma palavra, um pensar nesse país que não passe sobre a imposição que nós fizemos de construir o maior crioulo do mundo. E isso se junta à questão, é claro que eu tenho que buscar mais e fundamentar melhor isso teoricamente, mas essa satisfação leiga, digamos assim, já me deixa lá em cima. É claro que eu... Oi? Então, por favor, gente, mantenha os microfones desligados. Então, aí eu digo assim, caramba, nós conseguimos coisas porque não é na língua que nós começamos aqui falando português, que era a língua do trabalho, a língua do dominador, nós conseguimos influir em toda a religiosidade deles. Não há um santo católico que não tenha um correspondente em orixá. Isso é impossível, não tem. Qualquer santo católico corresponde a um orixá. E nós conseguimos, sobretudo, influir nesse modo de ser brasileiro. E, quando eu falo nesse modo de ser brasileiro, eu estou falando do branco, da elite. Os latino-americanos, euro-portugueses e de outras nacionalidades da Europa, todos eles estão submetidos ao nosso saber, à nossa consciência e às nossas práticas culturais. Como é que isso se transforma efetivamente em processos cidadãos? Esse é o grande nó. Nós não podemos mais, a questão
da mortalidade de negros, da letalidade do Estado contra negros, isso tem que ser interrompido. Vai ser interrompido como? Ou o movimento negro acirra as questões, como foi necessário acirrar, por exemplo, com as Panteras Negras, como, por exemplo, com os Toton Macaute, e outros exemplos que temos pelo mundo, ou a gente avança célere na busca de um exercício pleno de cidadania. O movimento negro e a comunidade afro-brasileira, ela não pode ficar, e mais a comunidade afro-brasileira, né? Ela não pode ficar nessa coisa dual. O racismo dói, o racismo mata, o racismo massacra, ceifa vidas, enlouquece. E essa passividade, a gente não tem controle. Quem está no movimento negro não tem controle dessa passividade, porque em algum momento vai explodir, e não vai explodir como nos Estados Unidos ou como na África do Sul, não. Vai explodir nos termos mais radicais de matança, conflito e confronto. Então, nós que estamos envolvidos com arte, nós que estamos envolvidos com os movimentos políticos, nós temos que pensar formas de conter a violência do Estado, ao mesmo tempo que pensamos forma que temos que pensar formas de fazer com que o cidadão, e aí o cidadão, não estou falando de negro, de branco, de índio, estou falando do cidadão se apropriar da cidadania que nós conquistamos ao longo desses anos todos. Obrigado, professor. Estamos aqui te ouvindo atentamente. Gostaríamos de poemas também. Então, eu vou falar um poema chamado Eu e o Não Eu. Eu, nessa minha parcimônia, vestida com escancarada elegância, jamais hei de ocultar tão evidente a tribo, o atabaque, o axé, o orixá, o ori, o ancestral. Eu e a minha carapinha cheia de buchicho, minha erva de Guiné, minha aroeira, meu samba no pé e outras literaturas, eu, nessa parcimônia vestida com toda a vida e seus acontecimentos, nem só por um momento quero me perder dessa cor. O não eu, o outro, tão fino, tão delicado, chega a me deixar tonto, encabulado, com seu vampirismo, seus diabos, suas taras. Tão racional e exótico nas cerimônias, esse outro, estranho outro, faz buracos no céu da terra, sente prazer, se lambuza com as guerras, pensa que respirar é um estorvo, e prende o gesto no corpo e berra, e berra, e berra, tudo por falta de melanina. É isso, galera. Valeu, mestre! Eu acho que estamos no caminho certo. Eu acho que a poesia transforma, a poesia educa, a poesia, sobretudo, nos faz crescer e nos faz ser tolerantes com os nossos adversários. É preciso tolerar, nós não precisamos ainda de nenhuma atitude mais corretiva, mais incisiva, do ponto de vista de construção de uma sociedade bacana para todos nós. Querido, uma honra imensa recebê-lo no Sala da Flecha, nossa segunda edição. Muita alegria. Você é um mestre para todos nós, para diversas gerações, e já escreveu seu nome na história da poesia brasileira. Eu sou contemporâneo. Eu sou contemporâneo. Claro, contemporâneo, mas com uma trajetória aí de 5 décadas. Dá, né? Para dividir. E mais 5 décadas aí pela frente. Tomara. É para dividir, para partilhar. Eu estou aqui ligadão em vocês. Valeu, um beijão, Vivi. Muito obrigado. Beijo grande.